Nas últimas aulas, nós vimos conceitos relacionados à história do desenvolvimento de games e alguns conceitos importantes para o desenvolvimento do tema. Então, só recapitulando, a definição de game nós temos que são sistemas e eles vão ter um conjunto de objetivos a serem atingidos e para que esses objetivos e esses elementos conversem entre si, nós vamos ter que ter certas regras pelas quais os jogadores terão que seguir. Além do mais, o jogo ele precisa ser dotado, de opções de escolha para os usuários ou jogadores. E geralmente eles vão ter desafios ou conflitos, dependendo do tipo de jogo, como nós já vimos em aulas anteriores. E uma outra definição importante é que ela é uma atividade voluntária. Bom, e na aula anterior, nós vimos que um jogo, a gente quando está desenvolvendo um game, a gente tem que pensar na experiência do usuário, no tema, na diversão. Em aulas futuras, nós iremos tratar mais especificamente do jogo, e aí sim, contando com conjunto relacionados à mecânica, que são as regras e os procedimentos que separam o que é um jogo do que é um filme, por exemplo. Vamos falar também a questão da tecnologia, o que separa um jogo digital do outro tipo de jogo. A questão da narrativa, então nós vamos principalmente abordando ali as questões relacionadas a personagens, histórias, ambientação. E por fim, nós vamos também falar sobre a estética, que é basicamente com relação aos estímulos sensoriais, um exemplo, os efeitos sonoros. E para hoje, nós vamos tratar de 3 assuntos básicos, porém muito importantes. Primeiro, a visão geral do design do game. Quais são as etapas de desenvolvimento do game, aí já entrando bem nessa particularidade do projeto do jogo, do game, e quais são os papéis, ou seja, quais são as funções e habilidades que são inerentes para este universo de construção de games. Então vamos falar um pouco sobre a visão geral do design de game. Bom, vamos pensar um pouco sobre como que é o processo de construção de uma casa. Basicamente, a gente tem um engenheiro, que vai pensar ali na planta, na parte hidráulica, elétrica, da parte da construção civil mesmo. Depois nós temos a parte de desenvolvimento, ou seja, vai ser de fato a construção. E analisando paralelamente a todas essas etapas, nós temos sempre os controles e ações corretivas. Então, o engenheiro faz os cálculos de acordo com as NBRs da vida, coisas assim. E todo esse processo tem como objetivo finalizar a casa e o momento da entrega da chave da casa que vai coroar todo esse processo. E seguindo essa analogia, no universo da construção de games, nós temos o game designer, que vai ser aquela pessoa responsável por pensar no projeto, tal qual nós tínhamos o engenheiro ali, e ele vai fazer toda essa parte de documentação. Temos a parte de desenvolvimento aí envolvendo diferentes profissionais na construção do game em si. Então, nós vamos ter a parte de programação, design gráfico, a sonoplastia e, tal qual no caso anterior, nós vamos ter uma série de conjuntos e métricas que vão definir se está sendo desenvolvido um produto de qualidade ou não. Isso tudo vai ser desenvolvido pensando no desenvolvimento e sendo a entrega do game o ponto final, entre aspas, desse processo. Dessa forma, a figura do designer de games é muito importante, pois é ele ou ela, quem vai conhecer as regras, interações, personagens, design de níveis, entre outros, que são relacionados à gameplay. E uma vez conhecendo essas especificidades do game, a figura do game designer é que irá conduzir a equipe a fim de proporcionar uma boa experiência ao jogador ao final da construção do game. E uma coisa também interessante é que, dependendo do tamanho da empresa, pode haver mais pessoas envolvidas em subfunções dentro do projeto do game. Vamos falar um pouco sobre o processo de criação de games, identificando as etapas da produção e como que a gente faz para administrar o desenvolvimento de games, utilizando conceitos principalmente relacionados ao desenvolvimento ágil. Tal qual acontece na construção de software,
O processo de criação de games, ela vai envolver conceitos relacionados à gerência de orçamento, de equipe, de conhecimento técnico, entre outros. Mas aí vocês devem estar se perguntando, qual é o desafio específico para jogos? O que muda de um para o outro? E aí, gente, eu trago aqui para vocês alguns objetivos a serem alcançados ao longo do desenvolvimento dos games. Lembrando que isso eu fui buscando na literatura, né? E aí lá eles ainda complementavam o seguinte, que se uma equipe for pequena, e é o que eu faço com os alunos lá do projeto de extensão, a gente acaba desenvolvendo metodologia Scrum, que é uma metodologia de desenvolvimento ágil. Mas para grandes empresas, eles já usam o processo de software pessoal, que é o PSP, porque aí já tem uma equipe muito maior, mais fácil para trabalhar com esse número maior de pessoas. E aí, só lembrando, né, as etapas são de pré-produção, produção, teste e finalização. E nessa etapa de pré-produção, ela costuma durar entre uma semana a um ano e concentra entre 10% e 25% do tempo despendido para desenvolvimento total do projeto. Então, nessa etapa, tem por objetivo criar o planejamento do jogo, conceito, os recursos e restrições, apresentar, escrever e apresentar, né, uma documentação básica e técnica de design, custo, tempo, pessoas e habilidades que serão necessárias para compor a equipe. E para alcançar os objetivos, eles traçam algumas estratégias, né? Como, por exemplo, o brainstorm. Então, eles juntam uma equipe ali e vão tendo uma tempestade de ideias para tentar resolver alguns pontos, como o conceito do jogo, gênero, plataforma. Aí tem também uma coisa que eles usam, já principalmente olhando os concorrentes, né? Que é a análise SWOT. Para quem não sabe, você vai identificar com os concorrentes, né, no mercado ali que você está inserido, quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças do seu projeto que você está em função dos demais. A parte da produção já é execução, né, colocando em prática o que foi determinado lá na pré-produção. E aí, o que acontece? Se essa pré-produção tiver sido bem feita, ela vai ser uma fase sem grandes surpresas. E por quê? Eventualmente, algumas coisas não programadas poderão ser inseridas ao longo desse processo. Mas se tiver tido uma base bem feita, isso não vai ser um grande problema, assim, a ponto de ter que mudar completamente o projeto, certo? Qual que é o objetivo dessa etapa? É focar na criação de conteúdo e de código, né? Afinal de contas é um game digital. Rastrear o progresso, então vocês vão vendo o que foi feito e o que deixou de ser feito para tentar melhorar isso numa próxima verificação de atividades. Identificar as conclusões de tarefa e avaliar os riscos, então são aquelas ameaças. Às vezes só tem uma pessoa ali na equipe que programa, e se ela cair doente ou alguma coisa assim nesse sentido, né? E uma coisa que sempre falam, eu particularmente assim vejo na minha experiência do projeto, né, de escola de games, mas a ideia sempre, gente, é implementar o plano. Então a gente tem lá determinado o cronograma, tudo feito já, é um projeto que nós temos. E aí a gente tem que buscar implementar. E se houver alguma modificação ali, às vezes, por exemplo, aconteceu a pandemia em 2020, então a gente mudou ali o plano, mas como a equipe está toda coesa, a gente consegue contornar esses obstáculos, né? E fazendo rastreamento de progresso, então, cada nova etapa dessa construção do game, a equipe toda ali, principalmente daquele setor, está envolvida e participando ativamente do que tem acontecido. E, principalmente, também identificando os pontos de conclusão de tarefas, os gargalos, o que precisa ser melhorado e coisas assim. Bom, de acordo com a literatura, a etapa de testes, eles chamam aqui um teste tipo alfa, né? É a ideia de que o game esteja jogado do início ao fim. E ao fazer isso, o objetivo é identificar, principalmente na fase de acabamento, né? Quais são os ajustes finais necessários para o jogo. E aí, cada módulo do jogo é testado e os bugs, ou seja, os defeitos, são registrados
e testadores temporários de jogabilidade são incorporados à equipe. Então é onde a gente, dependendo do tamanho da equipe, né, você chama um amigo para testar aquela fase, coisa assim. Se for uma equipe grande, já tem uma equipe assim já mais profissional para testar, né? E para chegar nessa etapa, alguns elementos deverão ser concluídos. Então, o percurso completo do game, não adianta você começar a testar só do início só até a metade. Texto no idioma básico, de preferência com português correto, viu, gente? Tem hora que a gente pega umas coisas aí que, meu Deus do céu. Uma interface básica, a documentação preliminar ali. Compatibilidade com a maioria das configurações de hardware e software, pensando que vocês poderão colocá-la em smartphones, tablets, computadores. E requisitos mínimos do sistema testado, ou seja, para o pessoal que não é da área, né, de informática, de computação, são aqueles requisitos mínimos de sistema operacional, de processador, que a gente testa nessas configurações mínimas necessárias ali para indicar que o produto rodou beleza. E o rascunho do manual do game para que os usuários possam entender, né, o desenvolvimento e como que faz as operações ali do game. Ainda de acordo com a literatura, a etapa de testes do tipo beta, nesse caso o game já não está tão, entre aspas, cru, ele já passou por uma certa melhoria e aí agora ele vai passar por correção dos problemas apontados na fase anterior, que era a fase alfa. Então o objetivo dessa etapa é estabilizar o projeto e eliminar o maior número de defeitos antes do produto ser comercializado. Então, o game passa por testadores online, com detecção de todos os defeitos possíveis e teste em diferentes plataformas compatíveis. Para chegar nessa etapa, alguns elementos deverão estar concluídos, como, por exemplo, código e conteúdo, texto em diferentes idiomas, navegação pelo percurso do game, interface do usuário, tanto a parte de áudio como a parte da arte em si, compatibilidade de hardware e manual do game, aí já tem que estar pronto de fato. Aí na etapa de teste ouro, o game já está liberado para comercialização. O objetivo da administração superior é avaliar o produto e concordar em liberar o game para o mercado, ou seja, você tem a alta cúpula ali, seja quem está desenvolvendo, quem pagou ali, né, o project owner, né, ali, para falar, não, esse game já pode ser liberado para o mercado. E aí o game passa pela avaliação final e fica liberado para fabricação. Aí no caso, principalmente nos modelos anteriores, né, que a gente tinha os CDs, ou antes disso, cartuchos, essas coisas, criavam-se essas mídias, eram embaladas e comercializadas. Hoje a gente tem muito isso no streaming, né, tudo online aí. E a fase de fabricação vem sendo abolida, justamente, como eu acabei de dizer, né, pelo fato de que hoje as coisas estão todas online. Não se tem muito, assim, comprar um DVD de um jogo, alguma coisa assim, como a gente via alguns anos atrás. E a etapa de pós-produção muitas vezes é ignorada, o que não é apropriado, viu, gente? O ideal é que a gente prepare kits de fechamento e aí principalmente examinando os pós e contras do desenvolvimento. E geralmente vocês vão ver, principalmente em sites que a gente vê assim, esses aplicativos, essas coisas, eles levam muito em conta a experiência do usuário. Podem observar que eles sempre estão ali perguntando, por que você está desinstalando? Mudou a interface, a pessoa reclama, mas por quê? Qual foi a sua sensação? Qual foi a sua experiência nesse sentido? E aí a ideia é que tenha um plano de arquivamento, né, com kit de fechamento, que seria composto por uma documentação, código-fonte, que é o código, né, para quem não sabe aí, é o programa, né, o código-fonte é o programa em si, o arquivo-fonte da arte, arquivos finais de música e outras coisas que forem importantes ao projeto daquele game. E também tem as especificidades do que eles chamam de post-mortem, que vai ter um conjunto ali de documentos, né, de informações relacionadas a problemas de comunicação, problemas de ferramenta, problemas de teste, composição da equipe, número de defeitos, perda de profissionais, estouro do orçamento. Então, assim, são indicações para uma pós-produção aí do game. E indo para o último tópico aqui,
deste vídeo, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais funções de um projeto de desenvolvimento de games. Nós vamos levar em consideração o que está escrito no livro Design de Games, uma abordagem prática, de Paul Schulteman. Bem, de acordo com o autor, quais seriam as principais habilidades, de um designer de games? Basicamente, é uma pessoa que tem que saber escrever uma documentação de forma clara e compreensível, tem que saber ouvir, ou seja, ele tem que ser atento à sugestão da equipe, dos usuários. Ele chama aqui um trecho de líder de torcida, e basicamente negociar ideias, realizar cortes, incentivar a equipe e focar em prioridades do projeto. Basicamente, o que o pessoal que trabalha com desenvolvimento ágil é o que o Scrum traz aí na sua essência, Ele vai ser o responsável pelas ideias, é uma pessoa que vai assumir os louros ou cobranças, no caso de sucesso ou fracasso, respectivamente, do projeto. Vai ter que ter a criação de novas ideias, então apresentar novas ideias com o uso de brainstorms ou reuniões informais. A visualização, ou seja, ele consegue enxergar a gameplay como um todo e como vai ser o desenrolar desse jogo. E a criação de protótipos e script. Tá difícil. A criação de protótipos e scripts, que é gerar um mínimo produto viável, um famoso MVP, que proporciona experiências do jogo, permitindo fazer ações corretivas. Bom, nós já vimos a habilidade de um game designer, mas vamos ver como que se dá um time de criação de games. Quais seriam as funções e papéis de cada membro da equipe de criação? Quando pensamos em mercado e assim uma coisa maior, pensando num time mesmo de criação, a gente entende que o desenvolvimento de um jogo moderno e comercialmente viável envolve uma ampla variedade de habilidades e uma equipe especializada. Então, nós vamos ter uma equipe de produtores, que vai ser a parte de coordenação geral do projeto, os designers, que vão projetar a jogabilidade, o conceito, regras e estrutura de jogos, os programadores, que vão gerar os códigos, vão programar o jogo em si, os artistas, que vão trabalhar com o grafismo do jogo, a representação visual das personagens, os cenários, objetos presentes no jogo, o engenheiro do som, que vai trabalhar com a sonoplastia, com a sonorização do jogo, e os testadores, que vão analisar o jogo e documentar os defeitos de software e fazendo um controle de qualidade. Bom, o produtor é quem faz as coisas acontecerem de fato. Então, por exemplo, quer que um game seja lançado dentro do prazo, com um orçamento estabelecido. Então, vão concentrar as prioridades, prazos, exigências contratuais, pagamentos, elaboração de orçamentos, agendamento, apoio ao pessoal. Então, é basicamente a parte de administração mesmo do processo como um todo. Os principais atributos é saber gerenciar pessoas, solucionar conflitos, comunicar-se com clareza e ensinar métodos de construção de consenso. O papel de design frequentemente é confundido com a arte para game. E o que acontece? De fato, a verdade é que os designers vão se assemelhar ao papel dos engenheiros. Então, eles vão concentrar-se no modelo de jogar, nos níveis, nas interfaces. E aí, eles vão ter que projetar, então, trabalhar nessa parte de controle, criar históricos e personalidade dos personagens, projetar sistemas de combate, pensar na experiência do jogo, que seja de forma atraente e imersiva para o jogador, e vão sempre trabalhar juntos com os artistas e programadores. Então, como eu mencionei anteriormente, dependendo do tamanho do projeto, naturalmente, nós poderemos ter um designer trabalhando com diferentes frentes. Então, nós podemos ter um diretor de criação, que vai assegurar que ambientes, personagens, músicas, diálogo e jogabilidade formem todo um coeso. Então, que fique uma coisa assim, que faça lógica, que tenha sentido. O designer líder, que vai gerenciar a equipe como um todo. O designer, que vai pensar no design do sistema, na jogabilidade. Então, pensando ali na pontuação, nas formas de combate, controle,
criação de personagens e designer de interface de usuário, pensando então nas telas e nos relacionamentos entre si. E também temos o redator, que vai inserir objetos e inimigos interativos nos níveis. Então, vai controlar quantos inimigos o jogador vai encontrar em cada uma das fases, né? Os desafios, se vai ter, na questão do NPC, do jogador, como é que vai usar essa inteligência artificial e qualquer outra coisa que envolva a parte escrita, pensando ali na redação, na história ali da gameplay. A equipe também conta com, vamos falar assim, um corpo de artistas, né, que são pessoas responsáveis pela criação de arte conceitual ou dos elementos que serão utilizados ali no jogo. As tarefas básicas desses artistas, né, de games estão na parte de desenho, de criar os desenhos analógicos ou digitais, se for o caso de 3D, para modelagem, né, ou criando animações em 2D, a texturização, que vai aplicar textura nos objetos da modelagem, o famoso skinning, e também pensando na animação, dependendo do tipo de jogo, você tem que aplicar marcadores simulando a movimentação dos objetos ali em cena. Já a figura do programador, ele tem uma infinidade de atividades, tá? Que envolve desde a criação do motor, que é a engine, do game, que é o código principal, até o desenvolvimento interno do banco de dados, ferramentas gráficas de áudio e de construção de mundos virtuais. Então, usa-se, né, os conceitos e profissionais dedicados à parte de programação de redes, programador de inteligência artificial, programador de áudio, a parte dos conceitos físicos, por exemplo, lança uma pedra e tem a velocidade, aquela coisa errada toda, programador de interface. Então, são várias frentes que um programador está envolvido aí na criação de um. Com relação ao áudio, nós temos também algumas particularidades, né? Então, a pessoa tem que pensar ali nas músicas, quais são os efeitos sonoros, os diálogos, porque isso tudo vai aprimorar, né, a ambiência e o processo de imersão do jogador durante o jogo. E aí a gente tem, basicamente, as funções, né, de compositor, que num jogo acompanha diferentes caminhos que o jogador pode escolher na história. Então, às vezes vão ser músicas mais agitadas ou não, para dar de fato essa sensação de perigo, de tranquilidade. Então, isso tudo vai estar relacionado também ao áudio. E também a questão do dublador, que vai ter elementos de narração e do diálogo das personagens. Com relação a teste, nós temos aqui a parte de teste e também a parte de controle de qualidade. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre os testes, que basicamente consiste em jogar o jogo antes do lançamento para determinar se é ou não jogável. Então, ele vai estar isento de erros, consistente e divertido. Esse é o objetivo para quem testa, né? Então, chegar lá no final e falar, nossa, não tem erro, é consistente, ou seja, faz sentido, tem lógica o que você está propondo aqui e é divertido, que me fez ficar preso ali jogando. Ele é uma porta de entrada para os que desejam ingressar no universo da produção de games. Então, se você tem interesse, começa ali fazendo testes de games, né? E ao constatar erros, um testador reporta o erro para a equipe de desenvolvimento. Empresas recrutam testadores com perfil de possíveis compradores, focando no atributo de diversão sem deixar de lado a usabilidade, lógica e funcionalidade. Com relação ao controle de qualidade, ele será ligeiramente diferente dos testes. Porque lá nos testes a gente poderia ter um público-alvo muito específico, por exemplo, está desenvolvendo games para crianças. Então as crianças vão lá, assinam todos os termos, né, dos responsáveis e tal, e eles vão e fazem a jogabilidade, testam para ver se estão naquele universo deles. Já que no controle de qualidade, ele vai seguir uma série de normas e procedimentos que são esperados para o desenvolvimento de um game. E ele tem como função, controle da qualidade,
o monitoramento, a avaliação do produto e o fato de auditar, ou seja, verificar se as etapas anteriores estão certas. E como finalidade é garantir que o game satisfaça as normas pré-estabelecidas, ou seja, o game ele é para um determinado tipo de público-alvo, então você vai olhar ali as normas, os procedimentos para ver se ele de fato se encaixa ali dentro. Então esse é o conceito de controle de qualidade. E neste vídeo nós falamos um pouco mais sobre o projeto de games, vimos as etapas, as pessoas necessárias para a condução de um projeto de games, principalmente pensando numa equipe grande, numa empresa grande, comercialmente falando, e as habilidades necessárias para que a equipe possa conduzir e construir o game. Por hoje é só, fiquem bem e até mais!